Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais Tarde em Sintonia, 1 de setembro de 2025. 1 de setembro rima com o regresso de Sintonia de Ataque. Tivemos ao longo do mês de julho e de agosto, então, o seu mercado em Sintonia. Ao longo deste defeso, fomos acompanhando aquilo que eram as mexidas dos campeonatos, aquilo que eram também o arranque dos campeonatos nacionais e profissionais. Agora é tempo de prepararmos o regresso do Campeonato SABSEG, de falarmos daquilo que foi este primeiro mês de competição na Liga 3, no Campeonato de Portugal e na Segunda Liga, e também teremos a oportunidade de fazer o balanço da Taça Portugal, que marcou então este fim de semana que passou, mas vamos começar por dar as boas-vindas aos nossos craques do microfone, em formato Sintonia de Ataque. O Helder está de regresso agora também esta época, depois de ter tido uma contratação para os campeonatos profissionais na época passada, por isso é que não tem tanto tempo connosco, mas está de regresso o nosso Diniz, o nosso Carlos Silva. Um abraço para o João Pinto e para o Jorge Silva, que se mantém também connosco no painel, mas também com este regresso já tivemos aqui a oportunidade de ter o Mr. Fabieiro. Hoje temos connosco o Mr. Cajó. Vamos tentar receber também ao longo da nossa época vários intérpretes do futebol para se juntar aqui ao nosso debate. E, Mister, começamos por si, a primeira palavra é sempre para os nossos convidados. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Sintonia, sabe que este programa e esta casa também é sua. Vamos falar sobre um projeto que é o Passos Brandão. Vamos ter a oportunidade de fazer o lançamento também do campeonato, que arranca já este fim de semana. Mas, Mister, a primeira questão que lhe quero colocar é, estamos a falar de cerca de meia época ao leme do Passos Brandão. Este ano já há uma época desenhada por si, construída por si. O ano passado foi o Mr. José Carlos que começou a época, a meio da época então o Mr. a entrar e a assumir o leme da equipa brandoense. Como é que foi este primeiro meio ano de convivência então em terras brandoenses? Como é que foi esta época e acima de tudo como é que preparou, portanto, fazendo a ponto para aquilo que vamos ter então, que é o arranque da época 25-26. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde a todos, aqui aos excelentes intérpretes que tens aqui no programa, que sempre que posso vou escutando, e a quem nos ouve, e é um gosto estar aqui. Respondendo à tua questão, portanto, eu atravessava o período mais difícil da minha carreira até agora como treinador quando estava no meu anterior clube. Saí porque entendi que não havia condições para eu continuar, e surgiu pouco tempo depois, 2 jornadas depois, acho que foi as 2 jornadas que eu estive fora, este convite do Passos Brandão, que eu inicialmente não tencionava aceitar porque queria ter um período maior de estar fora, porque já esta vai ser a 9ª época, são quase 250 jornadas consecutivas sempre a treinar, e às vezes precisamos sair um bocadinho para conseguirmos refletir sobre aquilo que estamos a fazer, mas a verdade é que a vontade também que senti do Passos Brandão, em que eu os representasse, foi grande, e isso levou-me a aceitar o convite. O que é que eu encontrei? Fui bastante surpreendido pela positiva. Primeiro, a primeira pessoa a falar comigo foi o Presidente, uma pessoa que não posso dizer que é meu amigo, mas uma pessoa que tenho muito prazer em ter conhecido, e isso também levou a conhecer as pessoas todas que trabalham na direção de Passos Brandão. E é um clube bastante, diria, trabalhador, unido, uma direção muito unida. Já tive em vários contextos e nunca dá para comparar nem dizer que estes são melhores ou piores, mas o que eu sinto no Passos Brandão é que há uma direção a saber cada um a sua função, a trabalhar em prol de um clube. Já cheguei ao estádio e estarem os diretores a cartar massa e pedras e a fazerem um muro e a pintar. E não é fácil às vezes, e o próprio Presidente é de pôr as mãos na massa, e isto se calhar é o exemplo mais fácil de passar aquilo que eu pretendo de que pessoas eu conheci, pessoas humildes, que gostam muito do clube, que gostam muito de futebol, que entendem até de futebol bastante para aquilo que é normal nas direções, e que me senti muito bem desde o primeiro dia, e para mim foi eu até disse em jeito de brincadeira que eles me ressuscitaram, porque eu estava num contexto onde não me sentia nada bem, e foi por isso que saí e vim novamente para aquilo que me faz mover e andar no futebol, e domingo a domingo deixar os meus filhos e vir para domingo a domingo, não, dia a dia quase, mas encontrei um clube neste sentido. Claro que a nível desportivo, quando entramos a meio, e já me aconteceu 2 vezes, é bastante difícil, porque as ideias, a constituição do plantel, tudo que engloba uma época desportiva é delineado por uma cabeça, ou 2 ou 3, mas por pessoas que têm umas ideias, e entrar a meio é pegar no trabalho que estava a ser feito por outra pessoa, e não digo que é melhor ou pior, é diferente, de certeza, e portanto também entrei num sentido de aproveitar o que estava feito, não quis dispensar nenhum jogador,
todos os jogadores que saíram, também foram poucos, foi por vontade deles, porque quis aproveitar os jogadores, porque eles também não gostam de dispensar os jogadores que aceitaram e estavam a contar jogar uma época desportiva pelo Passos Brandão e sem terem feito nada para tal, serem dispensados por um treinador novo que chegou. Acho que isso é extremamente ingrato. Então tentei, dentro do possível, com o plantel que temos, adaptar-me eu mais aos jogadores do que os jogadores a mim. Também havia uma condicionante grande, que era o relevado anterior do Passos Brandão. Eu ia pegar nesse ponto, que é quando falamos da época 25-26, temos aí uma grande surpresa para os adeptos, mas podes pegar exatamente nessa nota, que é, ou seja, falaste na equipa que encontraste, uma equipa que foi não desenhada pelo Mr. Cajó, mas que foi depois moldada à tua imagem, mas que há, e falamos aqui muitas vezes sobre isso, e não podemos fugir a essa questão. Os nossos craques do microfone muitas vezes identificavam como um dos principais adversários da equipa do Passos Brandão o sintético, que era para as equipas adversárias, mas para a equipa da casa que jogava lá todas as semanas era ainda mais. Portanto, como é que foi também essa notícia que chegou, então que iria haver um novo terreno, um novo sintético a Passos Brandão? Fez também ainda acreditar mais neste projeto para esta época? Isso era óbvio em todas as declarações. Eu quase sem querer falava nessa questão dos jogos em casa, que tínhamos muita dificuldade em jogar o nosso jogo de equipa técnica, que pedíamos aos jogadores, e submetíamos os jogadores a riscos que às vezes são elevados em relevados bons, quanto mais num sintético difícil. E essa notícia de um relevado novo foi também o mote que precisávamos para desenharmos então uma nova época com um plantel diferente. Quisemos rejuvenescer um pouco também o clube, porque havia uma expectativa. Eu sinto que o Passos Brandão, pela classificação de terceiro lugar há 2 épocas anteriores, a expectativa também sobre o clube era bastante elevada. Um grande trabalho do Mr. Tiago Leite. Sim, e sem dúvida. Não sei se tem a ver com aquela forma do Tiago Leite jogar com muita atitude, muita raça, muita alma das equipas dele. São características disso que até ele em casa tinha sempre grandes resultados. Não sei se o meu jogo naquele relevado tinha mais ou menos dificuldades. A verdade é que eu, em certo momento, até adaptei a forma de estarmos em campo porque os resultados são vitais para os treinadores, e o campeonato ano passado até muito tarde andou ali, tantas equipas podiam se colar às de baixo como podiam passar a uma zona de aflitos, não é? Então agora essa notícia, e avançando aqui para o que será a próxima época, foi excelente. É mais fácil trazer jogadores. A parte mais difícil é que há menos orçamento, mas há mais valor, portanto é muito mais fácil trazer um jogador hoje em dia para Passos Brandão, sabendo que vai haver um relevado novo, do que se calhar anteriormente. E julgo, por aquilo que vi agora neste primeiro mês de pré-época, que conseguimos construir com o orçamento disponível um plantel competente, diferente, mas bastante competente, com valor, em que nos podemos apresentar como uma equipa ambiciosa e competitiva dentro da competição. Conheço bem a competição, sei que há orçamentos, muitos, se calhar nós estamos ali num orçamento abaixo da média da maioria das equipas do campeonato hoje em dia, mas também só há, se calhar, 2 equipas que têm um orçamento fora do contexto, diria, habitual do campeonato. Todo o resto das diferenças também não serão assim tão elevadas e, portanto, acho que dentro disso todas as podem fazer um bom campeonato. Eu costumo dizer, e disse aos meus jogadores, que para já, olhando para os plantéis, nós sabemos o valor dos plantéis. Não sabemos o valor das equipas. Então o valor das equipas vai começar agora, quando a competição começar a construir-se e a desenhar-se, para percebermos quanto é que vale realmente cada equipa, não é? Porque o dinheiro não é valor, então as equipas podem valer muito mais do que aquilo que custaram, assim como o contrário, e nós vamos trabalhar dia a dia para sermos melhores. É o que temos feito. Acho que estamos no bom caminho, o processo está a ser bem assimilado. Tenho um plantel que agarrou aquilo que queremos desde o primeiro dia. Acho que estão a começar a sentir uma boa energia entre todos. Acho que começam a perceber que tanto lixo-lhes muito a cabeça, mas é sempre para jogarmos melhor, para conseguirmos mais resultados e para sermos destaque no campeonato, e é isso que vamos lutar todos os dias. É uma equipa que quer ser destaque no campeonato, quer jogar contra qualquer adversário e ser a protagonista do jogo. Acho que as minhas equipas sempre pautaram por isso, e vamos mais um desafio. Olhamos para isto, que desafio como uma oportunidade. Será um grande campeonato sem dúvida e estamos prontos para ele. Nós já vamos fazer o lançamento então do campeonato, mas esta primeira palavra, e Alder, vamos começar por ti. É uma casa que conheces bem, já foste treinador, já foste capitão, já foste jogador-treinador, já jogaste num sintético novo, já jogaste num sintético antigo, já jogaste no Polar, já jogaste
jogaste há assim. 21 anos. Quando foi uma versão 25-26, também pegando aqui um pouco naquilo que foi a época do ano passado, lembramos que o Passos Brandão vinha com a expectativa alta, o Mr. Cá já falou sobre isso, ou seja, aquela época, há 2 épocas atrás, com o Mr. Tiago Leite-Olem, foi uma época que colocou a expectativa muito alta. No ano passado tivemos um Passos Brandão muito competente, mas que aqui e acolá os adeptos foram também às vezes lembrando de forma saudosística aquilo que era a época anterior. Olhando para a época passada, olhando para esta época, para aquilo que é o plantel também que o Mr. Cajó construiu, qual é que é o papel que tu antevês do Passos Brandão na época 25-26 do Campeonato SABSEG, tendo em conta que vai ter este reforço extra, que é o relevado sintético, já para não falar que tem excelentes condições para treino, por exemplo, no sintético secundário, portanto, há ali toda uma questão infraestrutural, e lembro perfeitamente quando tivemos aqui o Presidente Hugo Costa à conversa connosco, que falava sobre isso há sensivelmente 2-3 anos atrás, que falava que o maior investimento, o melhor jogador que ia contratar era a parte infraestrutural. Estará a terminar essa parte para depois sim, talvez, regressar aos campeonatos nacionais, como já lá estiveste também com o Passos Brandão? Boa tarde, Filipe, boa tarde aqui aos meus colegas de painel e aqui ao Cajó. Sempre, eu sei que a gente não se fala muito, mas a gente já se conhece destas andanças também, e a todos os ouvintes lá em casa. Portanto, é sempre o regresso cá a esta casa, é sempre bom, portanto, e faço com todo o gosto. E falar no Passos Brandão, portanto, falar de uma casa que eu conheço, também ali o Diniz também, aliás o Diniz já lá vamos. Brandoense. Deu lá os meus pontapés. Fico todo contente, se há coisas que eu debati aqui neste programa, mais há 2 anos, no ano passado foi poucas vezes, era definitivamente o relevado. Portanto, o relevado sintético, acho que era o tendão daquele clube, neste momento, porque penso eu, se não falha a memória, tinha 21 anos, aquele sintético que foi retirado agora, que foi removido, tinha 21 anos. Portanto, e acho que isso, o Passos Brandão, e eu disse isso ao Hugo na passada quarta-feira, que o Passos Brandão teve um jogo de treino em Santa Maria de Lamas, e eu disse ao Hugo, até dei os parabéns à direção, porque acho que o maior reforço do Passos Brandão este ano, para além daquilo que é a continuidade do treinador e os jogadores que conseguiu, é realmente o sintético. Portanto, não era só para as equipas adversárias, também era para a equipa de Passos Brandão, porque, e o Mister está aqui, não me deixa mentir, que gosta de posse, gosta de ter o jogo controlado, portanto, isso não conseguia fazer em casa. Acho que era um piso que não, se calhar muitas das vezes pediu para jogar no campo número 2, porque definitivamente que era melhor. Portanto, e quanto às expectativas, Filipe, isso as expectativas nunca há épocas iguais, e depois os adeptos são um bocadinho também influenciados por isso. Portanto, fez aquela época em 3º lugar e depois quer sempre mais, como é lógico, mas acho que os adeptos acho que têm os pés bem assentes na terra também, é lógico que porque o Passos Brandão já era um clube nacional aqui há uns anos, já lá esteve, na minha modesta opinião acho que é um clube pelas infraestruturas que está a apresentar e que está a fazer, portanto acho que é um clube que deveria estar nos campeonatos nacionais, acho que tem todas as condições para isso. E eu, na minha modesta opinião, acho que este ajuste do plantel é lógico para fazer uma melhor classificação, porque temos perante 2 colossos, e isso eu não posso fugir, que é Alvarense e Espinho. Portanto, com todo o respeito que tenho para os outros clubes todos, há um maior investimento, às vezes o investimento é o que vale, isso às vezes não é tudo, mas pronto, tem maiores valias, treinam se calhar mais tempo, vivem praticamente só do futebol, e isso parece que não é uma grande vantagem. Mas aquilo que eu vi na passada quarta-feira no jogo de treino, e é o que vale, acho que o Passos Brandão tem todas as condições para fazer um campeonato muito melhor que aquele que é do ano passado, lutar por uma classificação mais que diz respeito ao clube, neste caso se calhar entre os 4, 5 primeiros, e eu acho que não tenho dúvidas que o Passos Brandão tem todas as condições para isso, desconhecendo um bocadinho que é este campeonato, e falou bem o Cajó, conhece mais ou menos as equipas, mas ainda não vimos no contexto de jogo, e depois há aquelas agradáveis surpresas que a gente pensa às vezes pelos orçamentos que não fazem então as épocas tão, e são esses que vão fazer as melhores épocas em relação àqueles que têm orçamentos. Mas eu acho que o Passos Brandão acho que está a caminhar bem,
e eu esta semana estive, vou repetir, com o Presidente e dei-lhes parabéns, porque acho que o sintético era de facto uma necessidade. Depois o Paços de Fernandão também já tem futebol feminino, também está a reajustar aquilo que é os balneários. Eu acho que o Paços de Fernandão está a caminhar bem, pode as pessoas interpretar nacionais, acho que ainda há um percurso longo, mas eu acho que o Paços de Fernandão está a trabalhar bem, porque eu acho que o Paços de Fernandão, todas as pessoas que caem no Paços de Fernandão, acho que só pelas aquelas condições, acho que já é todo o mérito que esta direção está a fazer. E aquilo que o Hugo dizia, eu no contexto de brincadeira, eu só o havia ser um relevado natural, e eu percebi o porquê, porque depois deixámos também o menino para aquilo que poderão vir outros futuramente, e a parte da manutenção, não tenhamos dúvidas. Até os clubes de Primeira Liga às vezes têm dificuldades em ter relevados, e a gente tem visto... Só com sintético de apoio exatamente. Extremamente difícil. Nas televisões nós vemos os relevados, e claro, vai meter um bom sintético, e isso parece que não, e já consegue trazer jogadores, mesmo um orçamento mais baixo, já consegue, porque muitas das vezes, e eu passei por isso, muitas das vezes o pessoal não queria vir jogar para o Paços de Fernandão, e nem é aquele sintético, porque parece que não, dá cabo, além do jogo, para lesões não há pior sintético. Portanto, desde já os parabéns à direção, e acho que o Paços de Fernandão, Filipe, tem todas as condições para fazer um campeonato. Eu costumo dizer os campeonatos engraçados, para aquilo que eu vi e pela competência, não é porque já estar aqui, porque pouco falámos, mas acho que já mostrou outras equipas que fez bons trabalhos, eu não tenho dúvidas. Agora foi uma equipa um bocadinho à imagem dele, se calhar bem à imagem 100% nunca consegue, mas se calhar ali uma boa fatia, e acho que parte um bocadinho já em vantagem, porque está a começar a época, fez meia época já no clube, já se identifica com o clube, e acho que Paços de Fernandão vai ser um daqueles que podemos contar com um grande Paços de Fernandão. Dinis, também um clube que diz muito, também lá deste os teus primeiros passos no futebol, e sei que também diz muito a tua família e principalmente ao teu pai. É verdade. Olha, antes de mais cumprimentar os colegas aqui de painel, em especial o Cajó, é sempre bem-vindo aqui no meio da nossa tertúlia, e também da minha parte é sempre um gosto partilhar ideias com gente de futebol, que é aquilo que nós gostamos, e cumprimentar também quem nos escuta lá em casa. Sim, o Paços de Fernandão, sem dúvida nenhuma, que é a minha terra natal. Meu pai foi um dos sócios fundadores também, chegou a ser o sócio número 19 do Paços de Fernandão, e nós fomos todos sócios durante muitos anos, e eu até há bem pouco tempo fui, depois por razões particulares que não vale a pena estarmos aqui a esmiuçar, não tenho sido. É um clube que me diz muito, sem dúvida nenhuma, porque foi lá que comecei a dar os primeiros pontapés na bola, digamos assim. E há uma coisa que eu gostaria de dizer. Há muito pouca gente que conhece o verdadeiro Paços de Fernandão. Mesmo estes novos sócios, mesmo inclusive alguns diretores, muitos deles não têm a noção do que é o Paços de Fernandão. Tem aqui o Carlos Silva, que saberá exatamente daquilo que eu estou a dizer, mas o Paços de Fernandão já foi e continua a ser um grande, digamos assim, daqui da zona. Tive o privilégio de ir crescendo a minha adolescência, a ver o Paços de Fernandão na 2ª Divisão Nacional, a subir, a jogar contra... a jogar dentro, a ter no seu plantel jogadores como o Vermelhinho, que foi campeão do europeu e campeão do mundo pelo Futebol Clube do Porto, os irmãos Bolinhas, os 5 Bolinhas, o Vitorino. Há toda uma história que há muito boa gente que o Alder Neto. E de facto, também é campeão. O Paços de Fernandão, de facto, o Paços de Fernandão, de facto, tem uma história de anos 70, 80, princípios de 80, muito boa, e que há muito boa gente que desconhece, e era importante. E daí eu também acho que as sucessivas direções foram de certa forma olhando muito para a frente, mas os clubes também vivem, e ao contrário daquilo que muitas das vezes as pessoas dizem, também vivem do seu passado e do seu património histórico,
porque quem de facto esquece o seu passado muitas das vezes engana-se no seu futuro, porque é toda esta trajetória que o Paços de Brandão foi fazendo nos anos 70 que de facto deve de servir como se costuma dizer a expressão abrasileirada, que é o carro-chefe, digamos assim, daquele emblema. E eu estou em crer que o Paços de Brandão neste momento está de facto no bom caminho. Reconheço que com esta nova direção eles têm feito um esforço, mesmo há 2, 3 épocas a esta parte, têm motivado toda uma claque, todo dado um apoio, inclusive também às claques, e têm incentivado de facto a que os sócios e adeptos e simpatizantes de Paços de Brandão regressem ao clube. Agora, claro está que o Paços de Brandão tem de facto adversários à altura e nestes últimos anos, a par da grandeza do Paços de Brandão, tem tido também históricos a lutar no mesmo campeonato, desde o Lamas em determinada altura, assim como o próprio Alvarense, Espinho, há um próprio Beira-Mar também que já esteve nessas divisões. É lógico que tudo isso de certa forma veio valorizar também quer o campeonato SAF-SEG em si, bem também de certa forma inflacioná-lo, e daí eu reconhecer também a extrema dificuldade que esta direção tem em escolher o melhor dos dois mundos, entre fazer uma boa equipa capaz ou apostar numa infraestrutura. Eu penso que Paços de Brandão nesse aspecto está no caminho certo, e há que dizer, penso que o Espinho deveria de repensar um pouco a sua estratégia também neste campeonato, porque é como eu digo, o Espinho de facto é um histórico do nosso futebol, tem um investimento colossal, mas as infraestruturas, e isto eu acho que não me parece que seja este o caminho que esses clubes deveriam, portanto, de seguir. Nesse caso, no contrário do Paços de Brandão, acho que sim, acho que o Paços de Brandão está a tentar fazer aquilo que o Mourinho diz, nos 50-50, não apostar os ovos todos nas infraestruturas, porque também de facto os sócios querem vitórias, querem festejar também, é lógico, e os próprios treinadores também. Ninguém vive só não há clube nenhum que viva só de grandes estados ou de grandes balneários ou de grandes campos. É lógico que vivemos também de resultados, e penso que nesse sentido o Paços de Brandão tem vindo nestes últimos 2, 3 anos a fazer um percurso, quanto a mim, no meu entender, bastante perspicaz e com alguma conquista em termos de créditos. Acho que para este ano, e para terminar, acho que o Paços de Brandão estará um pouco melhor, e o que é que eu digo num pouco melhor? Apesar, como foi o Neto disse em relação ao Cajó, o Cajó, claro está, tem agora um plantel à imagem dele, é claro que isto no futebol, e quem anda no futebol sabe que é assim, quase à imagem, porque hoje em dia é mesmo assim. Muitas das vezes nós somos confrontados com uma realidade que já existe e depois há que ajustar, mas há uma coisa que isso é certo, mesmo aqueles jogadores em que de facto já faziam parte do grupo de trabalho, com toda a certeza que já vão treinar e vão atuar à imagem do novo treinador, e nesse sentido, pelo aquilo que eu tenho seguido, acho que o Paços de Brandão está no bom sentido, e é como diz o Neto, penso que espero, e espero eu também, que o Paços de Brandão seja de facto aquela equipa dos 5 primeiros para cima. Cachorro, bem-vindo. Boa tarde para o Cajó, e boa tarde para o Diniz e para o Neto, e boa tarde lá para casa. Ora, eu acho que o Diniz e o Neto já disseram quase tudo, o Cajó também. Mas eu vou falar de futebol, que é por isso que está aqui o Cajó. Ele tem as condições todas, tem uma boa estrutura e tudo, mas também tem um bom treinador. Ora, e o bom treinador para ficar lá, para além de ter exigido se calhar o sintético, passo ao fixo, vocês arranjaram o sintético, ele também exigiu qualidade no plantel dele. Nós estamos aqui todos para jogar para o 5º lugar, isso é tudo conversa da treta. Não, é do 5º para cima.
Portanto, nós estamos a falar de quintos, de quartos, já estamos a entregar de mão beijada, ainda não começou o campeonato, já estamos a entregar ao Espinho, ao Alvarense, tudo. Não, E mais, nada. e vamos ver os nossos discursos aqui, os nossos, estou a dizer nossos, parabéns, não estou a dizer os vossos, estou a dizer os nossos discursos, é de que, olhando ao investimento do Espinho e o investimento do Alvarense, os outros já não têm hipóteses nenhumas. Tu, se chegares a Fiéis, o Fiéis está a fazer uma equipa para morder os calcanhares aos indivíduos, possível ser primeiro. O Passos Brandão, se tiver a oportunidade, também quer ser primeiro. E, de certeza absoluta, que o Cajó vai para casa e todos os dias prepara as suas tarefas. O objetivo qual é? Isto aqui, bom, se nós vamos empatar em Espinho e tal, mas aqui, podemos empatar em Ovar, porque ele, no fim de contas, não foi buscar os melhores jogadores, porque o Passos Brandão não tem dinheiro para ir buscar esses jogadores. Não tem SADs, não tem lá investidores, não tem lá nada. Aquilo ali é tudo com o trabalho do presidente e daquilo tudo que estão a fazer. Porque eu posso-vos recordar, tu mais tarde do que eu, mas eu em 62, 63, era para ser jogador do Passos Brandão. E o Lama não deixou e foi para Lamas outra vez. E depois voltei lá em 82, 83 como treinador. E secava-se roupa às 5 horas para nós treinarmos às 6. Portanto, o que o Passos Brandão tem hoje, o Passos Brandão hoje é o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting da primeira distrital. Quem acompanhou, e o Neto esteve lá, de certeza absoluta, com a Dona Dolores e com aquela gente toda, sabe muitíssimo bem as condições para o Passos Brandão hoje é das equipas com melhor estrutura no campeonato, segue. São poucas as equipas que têm melhores condições do que eles. Agora, se abordar assim a mim, e eles sabem fazer contas, sabem muito bem. E uma das coisas que eu tenho pena, antes de falar da equipa de Passos Brandão, é que um dia destes, esta gente está a tomar conta do Passos Brandão, vai embora, e vamos ver se há seguidores para aquele projeto. O problema é esse aí. Porque às vezes faz-se um grande projeto e depois vêm outras pessoas e aniquilam aquilo tudo. Agora vais falar da equipa. Eu quarta-feira não fui ver o Passos Brandão ao Lamas. A mim até me disseram o Passos Brandão ganhou 2-0 ao Lamas, mas depois disseram, perdeu 1-0 na parte final, e disseram, parece que perdeu 1-0. Não sei se é verdade, se é mentira, mas vai pelo preço. Mas o resultado é que não está em causa. Claro. Está em causa é o treinador avaliar a capacidade da sua equipa a jogar com outra de outro escalão. E de certeza absoluta que ele vai embora satisfeito. E que está satisfeito porque o Passos Brandão até este momento não só falar na rádio nem em lado nenhum a dizer que anda à procura de jogadores. O Passos Brandão vai jogar com aquilo que tem ali. E a ambição do seu treinador, olhando ao seu passado desportivo, aquilo que já ganhou e tudo isso aí, é de certeza absoluta ombrear com o Espinho e com o Alvarense. Porque ninguém come a bola. Ninguém come a bola. E vocês reparem no pormenor. O ano passado, as equipas que não subiram de divisão perderam o campeonato com os pequenos. Porque a Flor Grade só empatou uma vez com o Espinho, perdeu os jogos todos com os grandes e foi campeão. E muita gente não percebe isso aí. E agora, da mesma forma que pensa o Cajó, pensa o Fiéis, pensa o Vista Alegre, pensa outra equipa, outras equipas que andam aí, porque nós estamos a perceber de que há muitos jogadores do Campeonato de Portugal que não tiveram cabimento nesta altura da época e colocaram-se nestas equipas aí, o Lobão igual, todas estas equipas aqui, pelo menos do nosso concelho. Fermentelos, com o Hugo Oliveira, também é uma equipa a ter em linha de conta, o Alva nem tanto, e nós temos de perceber de que o discurso do Cajó, eu não estou aqui a dar lições de futebol, porque ele sabe mais do que eu, porque eu sou um indivíduo ultrapassado. Eu estou a falar daquilo que sei, daquilo que leio, daquilo que vejo quando vou ver um jogo de futebol. O discurso dele tem que ser para ganhar a toda a gente. Não é ter medo de Espinho, não é ter medo de Alvarense, porque isso é ter medo de orçamentos, não é ter medo de jogadores. Não é? Agora, se me perguntarem assim, o plantel de Alvarense e o plantel de Espinho, no cômputo geral, tem mais soluções do que ele, é verdade, porque se é capaz de ter 2 e 3 jogadores para cada lugar. E ele, se calhar, tem jogadores para fazer duplas funções, porque não pode investir mais, porque o investimento está todo no relvado sintético.
O Paços de Fermandão vai ficar com uma dívida, eu posso dizer isto aqui, vai ficar com uma dívida que tem que ser paga, este Presidente vai pagar esta dívida até a saída dele, até acabar o mandato dele. E eu tenho a certeza que ele vai fazer isso, porque eu conheço-o perfeitamente e sei muito bem que ele é um homem de palavra, um homem honrado e que, enquanto ele estiver no Paços de Fermandão, o Paços de Fermandão vai ser sempre uma equipa para dar descanso aos treinadores, quem fizer resultados, e portanto ele dá condições ao Cajal, o Cajal também tem que apresentar alguma coisa, não é? Não é só andar ali a dizer que somos treinadores de futebol e perder e empatar a ganhar para eles é igual. Não, não é assim. Tem que haver ambição. Organização, que eles, nesse aspecto aí, acho que eles estão muito bem, estão muito bem, Paços de Fermandão tem à frente do futebol gente com grande capacidade, já o demonstraram nos clubes que não passaram, e eu quero só, para terminar, porque já estou a falar demais, desejar as maiores felicidades ao Paços de Fermandão, porque é uma equipa das minhas Mas você está a falar bem, você fala bem. Da minha simpatia, e ao Cajal essencialmente porque foi uma pessoa que eu conheci aqui quando ele estava no Beira-Mar, e pela postura dele, pela humildade dele e pela forma de estar, opa, acho que merece toda a sorte do mundo. Estamos então a fazer a primeira nota. Mister, eu agora pedir aqui uma última palavra, não é em tom de resposta, mas quero acrescentar mais alguma coisa depois de falarmos, que é passarmos à análise do campeonato. Apenas temos aqui uma questão de um adepto, de um ouvinte que nos pergunta se é relva natural, se é relva sintética. É sintética. Exatamente, é relva sintética. O Helder acabou por falar um pouco sobre isso. Alguma coisa a acrescentar depois de ter ouvido aqui os nossos cacos de microfone? Queria só dar uma nota que foi uma reflexão enquanto ouvi, porque tudo o que disseram é sinal que o Paços de Fermandão está a trabalhar muito bem e que é fácil transpirar para as pessoas que vão acompanhando aqui o futebol da região e mais concretamente aqui em Santa Maria da Feira, porque eu que estou lá dentro sinto que tudo o que foi dito aqui está alicerçado em muito conhecimento e isso revela o trabalho que está a ser feito e também porque o trabalho, quando é bem feito, é de conhecimento público. E claro que estamos aqui com pessoas de futebol e que conhecem as pessoas até se calhar melhor que eu e claro que sabem muito do clube e isso é um grande indicador de que eu também acredito muito nisso, independentemente de eu ser o treinador mais 2 ou 3 jornadas, o treinador está sempre com a mala pronta, mas o mais importante é que acho que o Paços de Fermandão é mesmo isto, é um clube com os pés assentes na terra, que sabe que nem é o momento de ambicionar chegar aos nacionais, claro que se ficarem primeiro não vão dizer que não querem subir, não é um clube para isso obviamente, mas é um clube que olha dessa forma, que é preciso criar condições e é assim que eu também me sinto como treinador, é um clube que me cria condições para eu fazer o meu trabalho de uma forma tranquila, com a pressão de ganhar, que também senão assim eu não gostava de estar. Eu quero ganhar todos os jogos, é verdade que eu também é verdade o que o Sr. Carlos disse, eu fiz uma equipa para ganhar a toda a gente, é verdade que a minha ambição quando durmo em casa, quando vou para a cama é sonhar que vou ficar em primeiro, é sonhar a jogar contra todos e ganhar a todos, esse é não é o meu sonho, esse é o meu trabalho, é preparar a equipa para poder ganhar todos os jogos, sabendo que é extremamente difícil, ainda para mais num campeonato onde todas as equipas têm argumentos. E neste campeonato tão particular que nas deslocações fora e tudo mais já é muito difícil às vezes buscar vitórias, essa regularidade, e por isso é que o ano passado o campeão não ganhou aos melhores, mas foi campeão, porque a regularidade num campeonato de 34 jornadas e neste campeonato é extremamente difícil até fazer 3, 4 vitórias seguidas, imaginemos 12 ou 13 ou 15 como houve ano passado. E portanto todos os campeonatos são diferentes, vai-se escrever uma nova história, é isso que eu propus aos meus jogadores, vamos começar na primeira jornada e vamos escrever a nossa história, a pensar o mais alto possível e depois vamos ver até onde conseguimos ir. Então, deixa-me só fazer aqui um reparo, é que falou-se há bocadinho aqui em equipas nacional, das 18 equipas 14 já estiveram nos nacionais. Sim. É preciso ver que isto já não é um campeonato qualquer, é um campeonato forte e com os clubes que têm a sua história. Estava a dizer eu que passamos então para aquilo que é um campeonato super competitivo, que tem então as seguintes equipas em competição, arranca já este fim de semana, Lobão, Alba, Avancas, Tarreja, Cesarense, Esmoriz, Pampilhosa, Fermentelos, Fiães, Jubeforce, Oliveira do Bairro, Ovarense, Paços de Fermandão, Recreio de Águeda, Relâmpago Nogueirense, São Roque, Espinho e Vista Alegre são as equipas que vão competir na edição 25-26 do Campeonato da Divisão de Elite da São Paulo de Aveiro. Todos partem com 0 pontos, recordando que o primeiro classificado será então consagrado campeão da época 25-26 do Campeonato da São Paulo de Aveiro, do Campeonato Distrital da Elite de Aveiro.
e, consequentemente, irá então ser convidado a participar nos campeonatos nacionais da época 26-27. O segundo classificado consegue logo à partida também o prémio de se qualificar para a Taça de Portugal e, à partida para este campeonato, os últimos 3 irão descer à primeira divisão distrital. Relembramos que da época passada subiram então São Roque e Cesarense a Norte, Fermentelos e Estarreja a Sul, portanto são as 4 equipas que vêm da primeira divisão, do segundo escalão de futebol aveirense para a divisão de elite, e juntamente então com a equipa da Florgrade que saiu do ano passado, então a descida o ano passado de Cucujens, de Canedo, lembrando que a equipa de Santa Maria da Feira foi então relegada para o segundo escalão, e do Bostelo também, portanto essa nota para contextualizarmos aqui um pouco aquilo que é o arranque do campeonato. A primeira jornada que será então iniciada no próximo sábado, com o jogo entre o Vista Alegre e o Recreio de Águeda. No domingo teremos os seguintes jogos: Espinho Alba, Esmoriz São Roque, Lobão Fermentelos, Oliveira do Bairro José Forte, Passos Brandão Estarreja, Fiães Pampilhosa, Cesarense Ovarense e o Avanca Relâmpago Nogueirense. Nós já vamos ter a oportunidade de voltar esta primeira jornada, fazer o lançamento da jornada, mas Cajó, o que eu lhe peço agora é uma primeira abordagem, olhando para aquilo que é o campeonato, olhando para aquilo que são os plantéis que cada vez estão mais fechados. A semana passada já temos uma pequena pincelada também no lançamento do campeonato. Como é que vê a competitividade esta época? Quem é que são para si os grandes candidatos a palmilhar lugares superiores? E acima de tudo, como é que vê também este, não vou dizer fantasma, mas a verdade é que temos 4 equipas de Aveiro no Campeonato de Portugal, Anadia, Beira-Mar, União de Lamas e Florgrade, e a descida de uma equipa faz com que deixa mais uma equipa, a descida de 2 faz com que deixa mais 2 e assim sucessivamente. Esperemos que não deixe nenhuma, mas num cenário que esperemos que seja completamente hipotético, se fossem 4 equipas, teríamos a descida de 7 equipas à primeira divisão distrital. Como é que é partir por um campeonato com este panorama em cima da mesa? Sim, os campeonatos, como estava a dizer há pouco, todos começam todos com 0, todos ambicionam o mais alto possível, mas começa-se o percurso de cada equipa, vai-se construindo. Olhando para todos os plantéis, há alguns que eu tenho mais desconhecimento de alguns jogadores, mas diria que 90% dos jogadores que constituem os plantéis eu conheço razoavelmente bem, ou pelo menos aqueles que estão mais próximos desta competição. Diria que todos os plantéis têm jogadores de qualidade, sem exceção. Agora uns mais que outros. Agora também cada vez mais, e eu lembro-me por exemplo quando fui o primeiro ano para o Oliveira do Bairro, quando comecei tinha 50% de jogadores de primeiro ano de séniores, também ninguém os conhecia, e a verdade é que nesse ano passámos em segundo na série, na altura era 2 séries, salvo erro. Ficámos em segundo lugar, depois fomos à série dos primeiros e, portanto, estão sempre a aparecer jogadores novos de qualidade. Portanto, eles têm que aparecer. Vão desaparecendo alguns com a idade e vão aparecendo jogadores novos, e aí podem estar escondidas mais-valias em alguns plantéis que nós, como treinadores, ainda não conhecemos, só conhecemos depois da competição começar a andar. Agora, de jogadores mais dentro de que já jogam no campeonato há mais tempo, ou em divisões superiores, jogadores mais concretos, firmados, que conhecemos. Claro que é de conhecimento que há 2 equipas que têm jogadores, um plantel se calhar que jogava facilmente para subir numa divisão acima, diria eu, mas todo o resto acho que todos podem surpreender e fazer bons campeonatos. Não vejo ninguém que parta logo em desvantagem, porque lá está, não tenho conhecimento profundo de alguns plantéis por haver muita juventude, e dentro dessa juventude acredito que possa haver muito valor. Depois essa questão, claro que acredito que as equipas da Aveiro do Campeonato de Portugal, o campeonato é muito curto, e estes maus arranques, que parece-me que todas estão a ter maus arranques, num campeonato em poucas jornadas, às vezes pode depois não haver tempo de retificar. Esperemos que não deixe ninguém. Eu e principalmente como adepto do Beira-Mar, um clube que me diz muito, não é? Espero que seja um clube a manter-se. E todos os outros da Aveiro também, porque uma pessoa, quando é adversários deles, começa, mesmo sendo adversários, ganhamos pelo menos eu sinto assim, sempre uma simpatia pelas casas onde passo, pelos balneários onde entro, pelos ambientes que vivo, mesmo que estejam a insultar a minha equipa e o treinador, eu gosto é desses ambientes até, e portanto esperemos que não deixe ninguém, e que sejam só as últimas 3 classificadas que deixam, como assim estipula os regulamentos, e que subam outras 3 para substituir.
Helder, o Diniz e o Sr. Carlos já deram uma pincelada na semana passada. Vamos também a oportunidade de voltar a relembrar algumas opiniões, mas olhando para este campeonato SAPSEG, para aquilo que é a apresentação das equipas que temos tido até ao momento e os plantéis, quais é que são para ti os grandes candidatos? Ou como é que tu estruturarias este campeonato SAPSEG? O que é que antevês para a época 25-26 do campeonato SAPSEG com este fantasma que vai durante muito tempo pairar sobre as cabeças das equipas de Aveiro? Respondendo um bocadinho àquilo que foi o Carlos chegou a disse há bocadinho, e eu acho que faz se calhar hoje um ano, quando eu disse que Alvarense, Espinho e Flagredo que eram candidatos, e depois descartei o Espinho numa determinada altura, que estava já um bocadinho longe. Portanto, este ano assumo claramente aqui sobre a barraca que Alvarense e Espinho partem claramente como os grandes candidatos deste campeonato. E por várias razões. Portanto, longe de eu pensar e conhecendo como é o Cajó, na ideia dele vai ganhar os jogos todos. Portanto, ninguém entre, nós como treinadores, mas temos noção das dificuldades do campeonato, e às vezes naquele jogo que a gente pensa que até está mais tranquilo e até dorme mais descansado, é o jogo que depois no dia seguinte não vai dormir, porque as coisas aconteceram, mas é claramente Alvarense até porque não se consegue ter num plantel 22 grandes jogadores, portanto, que se calhar o Alvarense consegue e o Espinho. Todas as outras equipas não conseguem o ter. Portanto, isto já é, e depois lá vêm as lesões. Não é para controlá-los. Carlos, é a minha modesta opinião. E depois não vamos já ao tema dos treinadores. No ano passado falámos aqui num treinador e até porque não teve sucesso. E já teve sucesso noutros tempos. Nós às vezes encaramos um treinador que tem um sucesso num ano e a seguir já dá para 10 anos. Portanto, é isso também que passa um bocadinho. Às vezes nós somos os próprios, porque idealizamos uma pessoa, fez um trabalho um ano ou dois e a seguir já dá para 10 anos, já tem créditos de 10 anos. Eu não concordo. O trabalho de treinador, e eu falo por mim, eu neste momento não me sinto capaz de treinar porque não estou atualizado naquilo que é o contexto de treino, daquilo que é o contexto de uma equipa técnica que já é mais gente a trabalhar. Portanto, nós temos de ser humildes e dizer assim, já foi grande treinador. É como o Mourinho, e eu falo do Mourinho, para mim foi o grande exemplo de um treinador. Hoje, na minha modesta opinião, não consegue estar daquilo que é a ambição daquilo que ele era aqui há uns anos. Não consegue. Porque já tem anos, porque já teve sucesso. Não podemos estar sempre agarrados àquilo que foi um grande treinador e depois conseguimos ter créditos para 10 anos. Acho que isso não... Tu tens vício hoje, treinador? Tenho muito. Não consigo. De quê? De treinador? Adoro treinar. Adoras treinar. Sim, mas o vício que tu tenhas de ganhar... É sempre. Eu ainda ontem joguei com a minha filha a brincar e fiquei chateado dela ter mas ela... Já de ganhar sempre, seja às cartas, seja na estrada, isso já está lá, Carlos. E melhor que ninguém, tu sabes disso. Mas nós, e eu disse isto de uma equipa e vou assumir aquilo que disse no ano passado ao Jorge Silva. Eu disse que o Restelo ia ter dificuldades naquele campeonato. E foi dito aqui nesta rádio que na segunda volta que o Restelo ia fazer muitos pontos. E não aconteceu. Por conta factos, não há argumentos, Carlos. São todos bons jogadores, são todos grandes equipas, mas há aqueles que têm os melhores. E o Alvarense e o Espinho, com todo o respeito de todas as equipas. Eu adorei o Paços Brandão e vai fazer um grande campeonato. Mas nós temos que olhar a dois colossos, neste momento, que partem vantagem. Até porque conseguiu ir buscar ao Campeonato de Portugal aquisições. E é só a Liga 3. Não é só, e a Liga 3. Portanto, agora, será que os da Liga 3 não há, que no campeonato, não tenho dúvidas, sabe, se é que tem miúdos e graúdos que jogavam na Liga 3, eu não tenho dúvidas disso. Estamos a falar que o Alvarense é uma equipa profissional da nossa competição. Nós também temos que passar isto aos ouvintes. Que o Alvarense exatamente é profissional. Mas não é um profissional como, por exemplo, o Projeto de Canedo, que também era uma equipa profissional, sim. Era assente num investidor com miúdos. Sim, pronto, para tentar. Estamos a falar de uma equipa profissional. Os jogadores chegar às 10 ou às 10h30, às 11h. Até porque eu não sei. Carlos, eu vou dizer aquilo que eu acho para concluir a parte do Alvarense. O Alvarense, e se calhar vocês sabem disso, jogou um jogo com o Feirense. O Feirense jogou contra o Portimonense uma sexta-feira e às 10 da manhã tinha um jogo de treino. É lógico, que foi os menos utilizados que não jogaram contra o Portimonense, mais os que entraram pouco tempo. Mas estamos a falar de uma segunda liga. E o Alvarense chegou ao Feirense e esquecemos aqui o resultado. Ficou 5-2 para o Alvarense. Na feira. Um jogo de treino na feira. Não sei se foi conhecimento vosso.
E ao Varense, nós conhecemos as camisolas, que eram pretas e os outros eram azuis, porque senão ninguém sabia quem era a equipa da segunda Liga. Portanto, é aí que eu quero chegar. É aí, por isso é que parte em vantagem. E depois temos, a partir desse segundo lugar, temos, na minha modesta opinião, um Paços de Brandão. Não é criar pressão ao Cajó, e peço desculpa, não estou a criar pressão pela qualidade de tudo. Não tenho nenhum problema com isso. Que está a ser feito. Um Águeda que começou bem no ano passado, depois o Águeda é um caso de estudo. O Águeda é um caso de estudo melhor que ninguém, se calhar o Cajó, que também é naquela zona, se calhar consegue perceber isso melhor. O Fiães realmente está a fazer grandes aquisições. O Fiães claramente tem um orçamento, eu não tenho dúvidas, se calhar além daquilo que é o Fiães, digo eu, na minha modesta opinião, e pela massa adepta também. O Estarreja, pela sua história. E o Estarreja sobe divisão, está a fazer um plantel que foi alguns jogadores para lá que já são também muito batidos neste campeonato. Mas é aquilo que eu digo, portanto, eu escolho aqui os dois, o Espinho e o Orense Espinho, e depois temos um Paços de Brandão, um Fiães, um Águeda, se calhar estou-me aqui a esquecer de algum. E depois temos aqueles, eu costumo dizer, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Conference League. E depois temos realmente os 3 clubes que sobem. É lógico que é um histórico cesarense, mas os clubes que sobem, normalmente, é aqueles que nós dizemos que vai andar a lutar mais pela manutenção. Não quer dizer que, se calhar, faz excelentes campeonatos, mas partem um bocadinho aquilo que é desvantagem em relação aos outros, porque estiveram num contexto mais abaixo. Sim, mas 3 das 4 equipas que subiram são equipas que recentemente tiveram um campeonato e conhecem exatamente o que é preciso para isto não voltar a acontecer o mesmo. Exatamente. E até é fácil perceber que há um fortíssimo investimento em pelo menos 2 dessas equipas sim, para que não volte a acontecer nada disso. Sim. Por exemplo, temos a caso do Relâmpago Nogueirense, que tem feito até uns excelentes trabalhos, ficou sem o seu treinador e algumas mais-valias, mas agora já entrou mais... Exatamente. Pronto, mas isto às vezes tem muita gente, e eu vou falar um bocadinho que é aquilo que é o Lamas. Eu peço desculpa de estar a falar agora no Lamas, porque eu tenho que discutir um bocadinho. O Lamas hoje se calhar está a passar uma fase porque muda 11 habituais titulares. Portanto, em relação ao Paços de Brandão, a primeira equipa estava 0 em relação ao ano passado. Portanto, isto tem custos. Isto traz custos a nível de resultado e tudo. Agora, poderia chegar ali 11 e começar a ganhar e até golear. Mas isso, o normal de que aquilo que é o futebol, e vocês, melhor que ninguém, sabemos que isso não é fácil. O próprio trabalho do treinador, e depois é mais fácil condenar o treinador. E muito bem o gajo dizer que está sempre com a mala, é o treinador. Portanto, os resultados... E o Lama está a passar isso uma fase, porque é uma equipa. É uma equipa. E uma equipa, porque nós temos o caso da Flagreide, não mudou e também está a ter dificuldades. Portanto, e é lógico que cada caso é um caso, mas nós, neste campeonato, sabe-se, todas elas, é lógico, partem 0 pontos. Campeonato super competitivo, mas tem que enaltecer estas 2 equipas pelo investimento, pelo tratamento, por tudo, porque ao Barense sabemos que o ano passado era claramente aquilo que eles queriam, este ano vão outra vez outro investimento. Agora, pode não acontecer. Pode acontecer aqui, e sou sincero, até pela simpatia que tenho pelo Paços de Brandão, quem dera Paços de Brandão, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, é legítimo nós que queremos ganhar, mas há sempre estes... é a minha... Eu se calhar exagerei um bocadinho. Não, o nosso programa hoje é mesmo para isso, é mesmo para fazermos a análise. Eu sou um bocadinho vivendo a realidade das coisas. Nós às vezes, acho que no futebol nós vivemos assim um bocadinho daquilo que é o nome, daquilo que foi o contexto há 10 e 20 anos atrás. Eu também há 10 anos atrás conseguia dar um pico, hoje já não consigo. Portanto, a gente tem que perceber que... Estes dias estive a ver no Facebook, há 10 anos atrás foste campeão. Carlos Silva, estamos a falar então de um campeonato que arranca já este fim de semana. Na semana passada já tivemos a oportunidade de falar um pouco daquilo que são as perspectivas. Agora que estamos mesmo na semana do arranque, o que é que tem a acrescentar, o que é que tem a dizer? Todas as semanas temos novidades, eu próprio estava aqui durante o programa aqui um pouco a perceber que novidades é que há nos planteios daquilo que vamos conhecendo das equipas do SABSEG. Quem é que são para si os grandes candidatos? Quem é que são as equipas que vão jogar pela Liga Europa? Quem é que vai jogar pela Conference League? Mas acima de tudo, como é que antevê este campeonato SABSEG edição 25-26? Eu estive a ver o regulamento da Associação de Futebol da ABEI e... Associação Regulamento está aqui o Helder. 102 pontos, que é para toda a gente. Para quem quiser ganhar tudo, ganha 102 pontos. E depois há as 3 hipóteses todas as semanas, que é perder, empatar e ganhar. E há, obrigatoriamente, os treinadores têm que trabalhar, porque
todos os domingos há 2 balizas. 2 balizas. E há treinadores que jogam e a equipa deles não joga para baliza nenhuma, só defende. Carlos, posso só intervir? O Carlos Silva está naquele contexto daquele treinador, quando o resultado é feito, depois temos a nossa opinião, que é mais fácil. É sempre aquela mais fácil. Estou-te a dizer que há aqui uma parte grande de treinadores que vai jogar lá para cima. E a outra parte vai jogar mais tempo para defender do que jogar à beira da baliza do outro adversário. Vai se preocupar mais A com questão isso é aí. que equipas é que são essas? Agora, entretanto, e como é que eu não sou a Maia? Não, a Maia é que adivinha tudo, eu não. E eu, em função daquilo que vai ser o campeonato, vou chegar aqui todas as semanas e vou dizer, olha, eu errei nesta parte, estou, portanto, acertei nisto e estou, portanto, muito admirado com o comportamento desta equipa ou da outra. Porque, se me disserem sem mim, quem é que eu conheço? Conheço pormenores de Passos Brandão, conheço pormenores de Fiéis, conheço pormenores do Lobão, das equipas aqui do nosso concelho. Os Mouris estão bem, porque nós ainda não falámos aqui nos Mouris, mas olhando pela organização deles, os Mouris também está a pensar em altos voos, não está a pensar só em andar ali a fazer aquele campeonato que fez o ano passado. Querem ser mais regulares e querem atingir outros objetivos. Então, vamos pensar nisso aí. E depois há aqueles outsiders, Matelos. Não podemos contar nada com a banca, porque a banca assumiu de caras de que vai jogar com camadas jovens e jovens da terra e vão tentar não descer a divisão. Depois há os outros. O Cesarense também tem uma boa equipa. O Estarreja tem uma boa equipa, porque tem jogadores para fazer uma boa equipa, porque eu vi o Estarreja jogar o ano passado. Tem 6 ou 7 jogadores de qualidade para jogar no Sabe-Sem. Reforçou-se que mais 4 ou 5 tem que ter uma boa equipa. Agora, é preciso ter, às vezes também unhas para aquelas guitarras, e às vezes não há unhas para isso aí. E é o que eu penso. Agora, desde que haja, da parte dos treinadores, trabalho, incentivo aos seus jogadores, não os deixar inferiorizar em relação aos nomes dos outros, porque nós às vezes pensamos, nós não vamos ganhar porque os gajos jogam muito. Eu estive um ano no Lama na segunda divisão, o Portimonense estava a jogar para a Europa e o Lamas eliminou da taça. Mas eliminou com uma limpeza terrível. E nós temos de perceber o seguinte, o Passos de Brandão, nós estamos a falar porque está aqui o treinador, estou-me sempre a lembrar do Passos de Brandão, o Passos de Brandão há 3 anos, parece que há 3 anos, jogou uma cartada decisiva em casa com o Obarense para ficar em segundo lugar, salvo erro. 2 anos. Há 2 anos. Pronto, e nós temos de perceber isso. E alguém dava, na altura, valorizava o Passos de Brandão ao ponto de os encaixar nos primeiros classificados. É certo, eles andaram por ali, foram passando despercebidos, começaram a ganhar notabilidade, confiança, ganhar 2 ou 3 jogos seguidos e depois é tudo uma questão de tempo e dar andamento ao trabalho realizado, porque o Cajó vai ter muito mais trabalho se a equipa dele não ganhar 2 ou 3 vezes seguidas, se ganhar 3 vezes seguidas. Ganhar 3 vezes seguidas ele vai, não podemos mudar este coisito aqui, vamos atacar mais para a direita porque os gajos são fracos, o defesa esquerdo dele está a jogar de muletas e não sei quantos, vamos a esses pormenores aí, porque de resto geralmente não se muda, deixa-se as coisas andarem porque estão a correr bem. E agora, ele fala, vocês falam e eu estou totalmente de acordo com vocês. Espinho e o Alvarense são equipas de outra galáxia. Estão preparados para isso aí. Já veio nos outros os outros, não veio nos outros candidatos a subir divisão, mas tem que se cuidar. Tem que se cuidar porque não há 2 jogos iguais, ninguém ganha nada sem jogar. E tem que jogar. E depois, é tudo uma questão de sorte e às vezes 2 ou 3 vitórias seguidas levam as outras equipas a rolarem ali atrás deles e a fazê-los tremer, que era o que mais me dava gozo ver aqui todas as semanas, era aparecer 2 ou 3 equipas que, palmilhassem com eles os primeiros lugares e não andassem com o pensamento na Liga Conferência, na Liga Europa, como nós costumamos dizer aqui. Dinis, o que é que falta dizer relativamente a este campeonato de edição 25-26 que arranca já este fim de semana, já no próximo sábado?
Eu penso que os meus concordo em pleno naquilo que entretanto foi dito cá. Há que dizer, há que salvaguardar aqui duas importantes frases. Uma que é utilizada pelo nosso amigo Carlos Silva: ninguém ganha nada sem jogar, e uma que acabou de dizer o Cajó, à qual eu subscrevo na totalidade perante os anos que andei no futebol, que é de facto: há equipas que valem mais que aquilo que custam e há aquelas que valem muito menos que aquilo que custam, não é? E eu tomei esta frase do Cajó e claramente, os anos que eu tenho de futebol é isso que me diz, e eu próprio, pessoalmente, já tive a oportunidade de subir várias vezes em vários clubes onde o meu orçamento era muito inferior. Acabei por ser, recordo uma que é aquela que mais honra me dá, que é o caso do Gil Vicente, em que fomos campeões nacionais da segunda liga e demos 8 pontos, quase 8 pontos de avanço ao Belenenses, e os orçamentos não tinham nada a ver na altura, assim como a Leiria e outras equipas que tinham orçamentos superiores ao nosso. Por isso eu concordo em pleno naquilo que o Cajó acabou de dizer, e também a frase célebre também do Carlos Silva, e acho que de facto, sem dúvida nenhuma, na casa das apostas, claramente que temos o Alvarense e o Espinho, mas depois há aqui um conjunto de equipas que têm um ou outro jogador, e há aqui outra frase que eu também reti do Cajó e que acho importante, que é o de facto alguns grandes jogadores que vão deixando o comboio, e há outros que vão entrando em andamento, e eu vejo aqui 2, 3, 4 jogadores em algumas equipas aí, novos, 18, 19 anos. Não vou falar muito, tenho alguns conhecimentos de alguns miuditos com muito valor nos terreiros. Eu tenho também tenho no Passos Brandão, e eu vou dizê-lo aqui porque espero que ele não se vai dessa, ou espero que não esteja enganado de meia dúzia de treinos que eu vou ver. Tem lá um miudozito que veio do Relâmpago, se não me engano, o Rezende, que quanto a mim é um miudozito com algumas características e muito honestamente me tem surpreendido por aquilo que eu vou espiando, e quer dizer, e estou a dizer, Luís, calhou em conversa, não sei se é verdade, se é mentira, mas pronto, é lógico que eu analiso pela rama, eu não estou a trabalhar com o grupo do Cajó, não conheço os jogadores nem os plantéis pela profundidade. Sim, o exemplo que dás é nós tentámos rejuvenescer o plantel, e com jogadores desse perfil que consideramos jogadores com um potencial grande, jovens, que não têm valor, mas não têm um preço, claro, que não caiba ao clube, e que nós acreditamos que se calhar num espaço de 2 anos vão ser muito mais caros, e temos que os apanhar no tempo certo. E há equipas que também têm um ou outro jogador assim, percebes? Não vou falar eu falo da minha porque eu conheço, claro. Eu quando digo que os mas essencialmente também jogadores que venham ao encontro daquilo que vocês pretendem. O meu ponto de partida como treinador e em conjunto com a direção é sempre esse, é para aquilo que eu pretendo, o perfil do jogador. Depois também, quando eu falo de valor, também olho muito para o valor do jogador e da pessoa, primeiro do jogador. Quando se tentar fazer o melhor grupo, a melhor equipa também se nasce. Aliás, eu ainda agora disse que o nosso melhor treino foi o jantar que fizemos. Não foi nenhum treino que andarmos a correr à volta do campo ou atrás da bola, porque hoje em dia a forma como os jogadores se conectam, a forma como eles se dão uns com os outros, cada vez mais é difícil haver umas boas relações por causa das porcarias das internets, claro, e assim, sim. Trazem coisas boas, mas trazem coisas infernais. É muito mais difícil haver uma relação humana, em que depois, como no meu tempo de jogador ainda era um pouco diferente, e no vosso então, que morríamos uns pelos outros, e havia esse sentimento. No vosso tempo se calhar era muito mais do que eu também joguei pouco tempo. Está um bocadinho mais individualizado. Sim, os jogadores estão mais afastados uns dos outros. Muito egocêntrico. Eu lembro-me que as coisas o jogo em si também era diferente, não é? Antigamente o jogo era muito mais viril, muito mais agressivo, havia muito mais esse espírito de batalha, não é? Aliás, o Diniz, se calhar, do que eu via muitas vezes da bancada quando era adolescente, não é? Eu lembro-me perfeitamente o Araco Oliveira, que jogava ao lado, aquela equipa que eu tinha 6, 7 anos ou 8. Eu lembro-me de ver um jogo extremamente diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia um toquezinho é uma falta, normalmente, e não sei o quê, os jogadores disfarçam que foi falta, e antigamente não era tanto assim. E eu acho que estava a falar da energia que se cria do grupo, também depois faz muita diferença entre a bola que entra e a bola que não entra, o ganhar 1-0 e o empatar 0-0.
e também se vai buscar os pontos importantes com a energia do grupo. Cajó, eu queria só dizer, eu falei o caso em particular, mas eu não conheço a pessoa, nem Claro, ninguém. sim. Eu dei só o exemplo pelo facto de estás aqui, se estivesse aqui o treinador de outra equipa, eu digo isto e em todas as equipas já de e só certeza. não falo noutros nomes por uma questão de salvaguardar alguma privacidade também e algum trabalho que eu vou fazendo, mas eu dentro das minhas observações e de alguns trabalhos que eu vou fazendo para pessoas que me pedem, eu tenho assistido a jogos e treinos de miúdos neste Sabe-Segue, nos Tarreja, no Alba, no Passos Brandão, miúdos que eu não conhecia e não conheço, nem nunca os tinha visto jogar, na casa dos 21, 22 anos, com um potencial portanto agradável, jogadores com qualidade. Eu falei no caso em particular, mas eu não conheço. Hoje também é mais fácil encontrar esses jogadores por causa do problema do problema da AFA TV e depois já as camadas jovens. O trabalho das camadas jovens é totalmente diferente do nosso tempo. Hoje trabalha-se bem nas camadas jovens, já se ensina os jogadores a jogar e outras coisas mais. Antigamente era 11 para cada lado e toca a andar. Quem tivesse qualidade dava jogador, quem não tivesse não dava. Claramente. Só para terminar, mesmo para fechar, o que é que eu quero dizer com isto? Pronto, na Casa das Apostas temos de lá, de facto, a Alvarense e o Espinho, como é claro, mas eu aguardo com grande expectativa equipas como o Passos Brandão, como o Estarreja, como o Águeda, e também aguardo esta tal gente nova de que acabámos de falar, porque vejo miúdos com muito potencial e que, se a época correr bem e tudo lhes começar a sair na positiva, eu penso que tanto o Alvarense como o Espinho vão ter grandes dificuldades. Vamos então relembrar a primeira jornada, com os jogos a começarem no sábado: Vista Alegre, Recreio de Águeda; no domingo, Espinho Albas, Moris São Roque, Lobão Fermentelos, Oliveira do Bairro José Forte, Passos Brandão Estarreja, Fiães Pampilhosa, Cesarense Alvarense, peço desculpa, e o Avanca Relâmpago Nogueirense. Tem que ser muito breve esta análise, Mr. K, já começamos por si, o lançamento da primeira jornada, com especial atenção para este Passos Brandão Estarreja, como é óbvio. Sim, só dizer que houve inversão da jornada por causa do nosso relevado. Não Exatamente, esta reja para a Brandão. Já falámos disso em off, não queria estar a dizer, porque a informação que temos ainda, por acaso tem que ir à Federação, provavelmente estará lá retificado, peço imensa desculpa. E pronto, é um terreno que é sempre difícil, já houve uma época que eu comecei lá a minha primeira jornada, e que foi um jogo extremamente difícil, julgo que foi Estarreja 3, Alvarense 4, foi um jogo tremendamente difícil. E é uma casa difícil, com jogadores que conhecem muito o campeonato, conheço bem o plantel. Até agora o foco teve em nós, agora tentarmos preparar durante esta semana da melhor forma o que é as mais-valias do adversário e as suas fragilidades, para conseguirmos ir lá competitivos e ambicionar por começar bem. Este handicap de termos que começar fora e fazer 2 jogos seguidos, pelo menos fora, vão-nos criar uma dificuldade extra, porque neste campeonato, quer se queira, quer não, jogar em casa é sempre um fator, ainda para mais no início, onde as pessoas estão entusiasmadas, os adeptos, e aqui Passos Brandão parece-me que é sempre uma casa bem composta, onde as pessoas estão ligadas ao clube. Vamos ter esse handicap extra, mas acredito que vamos nos preparar melhor do que já estamos até domingo, para chegarmos lá e lutarmos pelos 3 pontos, que é o nosso objetivo. Carlos Silva? É uma jornada que as equipas vão estar todas em fase de estudo, porque quem é que conhece o valor, os treinadores conhecem o valor da forma como treina uma equipa, mas como joga, se calhar, não vão conhecer. E eu não vou adiantar nada em relação a favoritismos, só há aqui 2 equipas que são favoritas. Nós estamos a facilitar até a vida ao Cajó e aos outros treinadores que estão a jogar também para os primeiros lugares, que é o Alvarense e é o Espinho. De resto, vamos ouvir depois na segunda-feira ou no domingo à noite os treinadores e alguns jogadores no flash interview a dizer: nós sabíamos que o nosso adversário ia entrar muito forte nos primeiros 5 minutos e esquecem-se dos outros 85. Segunda-feira vocês vão estar aqui no programa e eu vou dizer quantos jogadores e quantos treinadores disseram isso aí. Sabíamos que eles iam entrar fora nos primeiros 5 minutos, mas depois controlámos bem o jogo, no contra-ataque ganhámos. Tenho a certeza absoluta, sei há 2 equipas com certezas aqui, com discursos positivos
sem receio nenhum, que é o Espinho, e é uma coisa sempre com aqueles preconceitos de que, cuidado, porque eles podem marcar um gol, depois nós temos que ir atrás de prejuízo. Agora as outras equipas, o Cajó, o treinador de Estarreja, os outros indivíduos, todos os outros treinadores vão estar ali na expectativa, e quando for a altura de dar o checkmate e perceberem que na verdade são a melhor equipa do que eles, é que vão arriscar tudo. De início não vai ser fácil. Pronto, olha, eu nesta primeira jornada, honestamente, é a primeira jornada, vale o que vale, mas eu acho que há aqui 3 jogos que eu acho que dá para nós irmos medindo ou digamos, sentir um pouco como poderá ser este campeonato. E nesses 3 jogos eu referia aqui, de facto, um Fiães Pampilhosa. Acho que é um bom medidor daquilo que poderá ser este campeonato. Vejo aqui também no Oliveira do Bairro Juve Force, também um bom medidor. E digo isto em função da época passada. E há aqui o Passos Brandão Estarreja. E porquê? E acho que isto já é uma opinião muito pessoal. Acho bom para o Passos Brandão esta reversão, no meu entender, porque acho que é uma boa forma de o Passos Brandão também sentir o que poderá ser este campeonato, porque vai de facto receber o Estarreja, que é um histórico, que acabou de subir, e pronto, penso que é. Mas uma... é fora, sim, eu sei que é fora, por isso mesmo esta reversão, o facto de reverter, eu acho que é. Eu pessoalmente eu preferia na primeira jornada apanhar uma equipa como esta fora do que em minha casa, mas isto sou eu a dizer pessoalmente, e vejo estes 3 jogos que acho que são 3 jogos com algumas características que darão para o simples adepto e simpatizante deste campeonato ver o que poderá ser este campeonato. Calvin. Foi só acrescentar aquilo que o Carlos chegou a dizer, aquelas 2 equipas que teoricamente, que a gente diz que são os grandes candidatos, até porque já começaram mais cedo a pré-época, já têm jogos oficiais nas pernas, inclusive saíram vencedores deste fim de semana. Pronto, a vantagem é mesmo essa, porque a primeira jornada é mesmo isto. É o que vale. E o Orense vai jogar no relvado natural. Pronto, é outra vantagem. Eu ia falar nisso. Portanto, e o Orense continua a jogar no relvado natural, que é o seu habitat, e pronto, e vem do fim de semana também muito bom. E portanto, acho que são 2 equipas que partem um bocadinho em relação àquilo que é a primeira jornada. O resto, e pronto, eu também concordo um bocadinho com o Diniz, mas isso é num contexto as coisas foram bem encaminhadas, porque depois pode ser essa situação, as coisas não estar a pressionar e depois começa o adepto, começa como é que eu dizer, aquela indecisão, começa a desconfiança, portanto, e espero eu bem que comece o Passos Brandão bem fora, porque depois pode ser mais jogos até, porque aquilo que eu sei está um bocadinho atrasado. Sim. E quando se espera pelas empresas é sempre um bocadinho isto, e espero eu bem que o Passos Brandão comece com o pé direito. Nós ainda vamos ter a análise ao Campeonato de Portugal, mas o Mr. KJ tem que nos deixar. Eu ia pedir então uma mensagem final para os nossos ouvintes, as notas finais do Mr. KJ, e recordando que será sempre bem-vindo a esta casa. Desde mais agradecer, foi ótimo estar aqui convosco. É sempre um prazer estar aqui. Notas finais nesta altura de início da época, desejar a todos os intervenientes do campeonato que sejam felizes dentro do campeonato e façam o seu melhor, que ao domingo ganhem o melhor com o máximo de fair play. Assim tento estar no desporto eu, e espero que assim estejam toda a gente. E depois a mensagem especial e mais importante é para os adeptos do clube que eu represento, do Clube Desportivo Passos Brandão, que nos ajudem. Até esta questão de começarmos fora vai ser ainda mais importante, não para mim, mas por isso especialmente para os jogadores, até pelo trabalho que eles têm feito ao longo deste mês de trabalho, que tem sido trabalhar sobre a minha exigência. Eu sei que não é fácil, mas eles têm-se entregue todos os dias de uma forma bastante intensa. Então pedi aos adeptos do Clube Desportivo Passos Brandão que se deslocassem a Estarreja na máxima força para nos apoiar. Vamos sofrer durante o jogo, vamos tentar jogar bem, porque isso acreditamos que nos aproxima da vitória. Vamos com esse intuito de retribuir o apoio que sentirmos na bancada com os 3 pontos, e esperemos que se juntem a nós e que joguem connosco.
Obrigado, Mister. Até breve. Será sempre um gosto recebê-lo nesta casa que também é sua. Nós estamos mesmo a terminar o programa, mas ainda vamos dar aqui uma pincelada naquilo que será então a Taça de Portugal. Vamos lembrar então quais são os resultados que aconteceram este fim de semana. Trofense 5, Varzim 1, São Martinho 1, Machico 2, Vila Real 3, Camacha 2, Vasco da Gama da Vidigueira 2, Lagoa 1, Belenenses 1, Amora 0, Salgueiros 4, Ponta Solense 2, Rebordosa 2, Lessa 0, Vila Caís 1, Ribeira Brava 0, Lucianos Açores 0, Elvas 3, Naval 3, Fundão 0, Nazarenos 1, Sourense 0, Peniche 8, Ferreira do Zezer 0, Marinhense 1, Samar Correia 1, ganhou a Marinhense nas generalidades, Comércio e Indústria 1, Juventude de Évora 0, Oriental 2, Alcostense 1, Charneca da Caparica 0, Olimpo Montijo 0, venceu a equipa de Charneca da Caparica nas grandes modalidades, Lagense 0, 1 de dezembro 1, Académica de Coimbra 0, Maia Alvas 1, Vila Verdense 0, Monção 1, Celuricense 1, Celeiros 0, Valenciano 1, Vianense 4, Maria da Fonte 1, Brito 2, Castrense 1, Quarteirense 0, Serpa 3, Portela 0, Moncarapachense 3, Sporting Viana 0, Corrolhã 2, Valpassos 0, Tircense 1, Amarante 2, Gouveia 4, Beira-Mar 2, Castro Daire 1, Anadia 2, Carregal do Sal 1, Mortágua 2, Sinfães 0, Marco 1, Aparecida 1, Vilamiã 3, Florgrade 0, Espinho 1 e Luvovarense 7, Sporting Clube Celuricense 1. Lembrar que não temos Taça Portugal, que não temos Campeonato de Portugal nem Liga 3 no próximo fim de semana, derivado aos jogos da seleção. Temos a oportunidade na próxima semana de fazer uma análise mais aprofundada naquilo que foi esta eliminatória da Taça de Portugal, mas peço-vos aqui uma primeira pincelada. Diniz, vamos começar por ti. Apelava aqui um bocadinho à vossa capacidade de síntese e que nos focasse um pouco mais nas equipas que acompanhamos aqui, lembrando que, como é óbvio, temos então o União de Lamas e a equipa de São João de Aveiro que ficaram isentas nesta primeira, e a São Joanense, que ficaram isentas nesta primeira fase. Tivemos então apenas em competição a equipa do Alvarense, do Beira-Mar, do Anadia, do Folgueiro e do Espinho, das equipas aqui mais próximas e do Distrito de Aveiro que acompanhamos. Eu, sinceramente, acho que para a Taça de Portugal, pronto, toda a equipa tem de facto o sonho de fazer o seu melhor e chegar o mais longe possível, é claro. Mas há jogos da Taça que, por vezes, e quem andou muitos anos lá dentro sabe que é assim, há jogos na Taça que, por exemplo, há outros campeonatos que estão em jogo. E quando eu digo outros campeonatos, refiro-me concretamente ao Beira-Mar e à própria Florgrade. Apesar de estarmos numa eliminatória da Taça de Portugal, eram dois jogos que era importante fazer um resultado positivo. Um, até porque o caso do Beira-Mar se tratava de um adversário direto e que está também no mesmo campeonato, e no caso da Florgrade, um adversário também do ano passado de luta e que está numa divisão acima e que se reencontrar novamente, e era nesta fase em que de facto a Florgrade está com alguma dificuldade neste início de campeonato. Não estão este jogo e este resultado também não veio na melhor altura. Penso que nesta fase inicial, penso que é mais um pouco isso que vejo nesta eliminatória para as equipas. De resto, ficou o Lamas isento, assim como o São João de Aveiro. Penso que é a única coisa que de facto me salta à vista, é o facto de estes resultados não serem os melhores para as equipas que de certa forma não estão a começar da melhor forma o campeonato, e que era de todo importante, porque é sempre muito mais fácil trabalhar sobre vitórias, não é? E de facto estes dois resultados não favoreceram, mas que acho perfeitamente normal, até pelo equilíbrio que existe nesta Série B, tanto no Beira-Mar como o próprio Gouveia, todas estas equipas a aparecer assim como também no caso da Florgrade em particular. Nós sabemos que o Espinho está na divisão em que está, mas claramente é uma equipa que tem todo o potencial e toda a capacidade para disputar este campeonato com a maior das tranquilidades. Carlos Silva? Eu não sei que equipas da Aveiro a disputar a Taça de Portugal, já sabia que de duas, uma delas tinha que sair porque jogavam entre si, que era o Florgrade e o Espinho. Passou o Espinho, perdeu o Beira-Mar em Gouveia também após prolongamento. O Anadia ganhou o Castro Daire e o Alvarense goleou o Sporting Celuricense, penso que é da zona da Guarda. Exatamente. Pronto, e assim. Os outros resultados, não estou bem. Estive agora aqui a ver, vi em casa também, não me surpreendem nada, e também há aqui algumas surpresas. Se formos a ver, portanto, os adeptos destas equipas, aqui algumas que foram eliminadas,
nem sabem como é que foram eliminados, mas foram. Agora temos para mim, a Taça Portugal vai ter interesse a partir do momento que o Lamas entra, entrando o Lamas, vou-me interessar mais por isso aí. Agora limito-me a dizer aquilo que já disse, que portanto de 5 equipas ficaram 3. Helder, antes de passar, até posso já dar nota das equipas de Aveiro que irão competir na segunda eliminatória. Teremos União de Lamas frente ao vencedor do jogo Ursulinense Atlético de Malveira, que ainda não se realizou, Oberense Covilhã, São João de Ver Vasco da Gama da Vidigueira, Sporting Espinhal Almodóvar, Moncarapachense Anadia, São Joanense Felgueiras, Castrense Luciano Larosa, Monção Oliveirense e o Rezende Feirense. São então os jogos da segunda eliminatória que vão colocar então em jogo equipas do distrito de Aveiro. A análise da primeira eliminatória, vamos olhar um pouquinho mais para isto novamente para a próxima semana. Filipe, já foi tudo. Então, aqui o Espinho ganhar na Fulagreira, é lógico, se vamos a ver pelos campeonatos, se não conhecêssemos as equipas, se calhar íamos um bocadinho para aquilo que é as divisões, mas para aquilo que é a mais-valia do Espinho, portanto, acho que não é surpreendente. Não é surpreendente, até porque também a Fulagreira não vem de bons resultados no campeonato. Portanto, se calhar aqui tinha a taça para se redimir um bocadinho e começar a pôr novamente o comboio no trilho, mas não conseguiu. Portanto, não conseguiu porque também tinha um adversário muito forte e acho que isso também pesou. E só, tirando aqui um bocadinho em ato de desabafo, achei um bocadinho surpreendente o Trofense pelos números. O Brasil está a fazer um bom campeonato, é das equipas cimeiras e 5-1, não vi o jogo, não consigo, é como diz o Diniz muito bem, nós analisamos pela rama, mas achei este resultado um bocadinho expressivo para aquilo que é as duas equipas. Portanto, e o resto, Filipe, acho que ao Barense, acho que lá está, e ainda por cima vai jogar o próximo jogo em casa e isto é bom para estas equipas chegar o mais longe possível. Temos o São João de Bé que chegou longe e as transmissões televisivas ajudam muito os clubes nos orçamentos também, por isso é que os clubes também querem chegar sempre, sabendo de antemão que é sempre quase impossível ganhar a taça, mas tem estas etapas a queimar e acho que os orçamentos também pesam um bocadinho. Vamos então para as notas finais. Para a semana temos então as leis do jogo que vão regressar ao nosso programa. O Helder já traz ali, Carlos Silva, já traz ali um manualzinho para si, que é para estar documentado. Nova regra. Eu sei, são poucas. Que é para o Carlos poder estar preparado. Eu anexar. Para a semana tem que vir documentado, porque o Helder vai falar um pouco sobre as novas leis do jogo. Vamos para as notas finais. Carlos Silva, começamos por si hoje. A minha nota final, é assim um bocado chato, mas eu, na primeira jornada do campeonato da segunda Liga, eu fiz aqui uma afirmação forte acerca do Lourosa, porque o Lourosa ganhou no Marítimo e convenceu-me que, na verdade, era uma forte equipa para jogar para os primeiros lugares da segunda Liga. Quero tirar essa responsabilidade aos jogadores do Lourosa e aos adeptos e ao próprio presidente em si, porque, na verdade, o Lourosa não foi, nas jornadas seguintes, aquilo que foi no Marítimo. E a minha nota final vai para isso aí. Acho que excedi um bocadinho, portanto, no mérito e no favoritismo que dei ao Lourosa nesse dia e bem retificado. Eu diria que o mérito continua lá. Sim, eles estão lá e é verdade, é uma questão bem classificados. Sim, e tudo assim. Agora, estarmos aqui a pôr o Lourosa como um dos favoritos a chegar à primeira divisão, acho que é um exagero muito grande da minha parte e eu, da mesma forma que quando tenho razão debato isso aí, também quando entendo que me exagerei portanto, no meu elogio à equipa de Lourosa. Mas foi o primeiro jogo, eles bateram-se muitíssimo bem, bateram-se muito bem com os Chaves também, e eu também fui ver e vi jogos todos do Lourosa, mas nota-se que o Lourosa falta lá alguma coisa mais para poder jogar para os primeiros lugares, e acho que o presidente Lourosa vai nesta fase, aqui ainda pode fazer contratações, contratar mais um ou dois jogadores para manter o Lourosa vivo e ir lá nos primeiros lugares. Diz? Olha, a minha nota final vai direita para o Passos Fredão, como é lógico, vai começar o campeonato, é como já fui dizendo há pouco, é o clube da minha terra natal, onde eu cresci e vi o futebol e espero que faça de facto um campeonato condizente com a história do clube
E nesta luta de titãs, que seja bem sucedido, e desejo as maiores felicidades, quer ao Passos Brandão, quer ao Mr. Cachó, e a quem me escuta lá de Passos Brandão, que tenham grandes sucessos desportivos nesta próxima época. Para terminarmos, Hélder, a nota final. Foi a minha nota final, olha, é precisamente dar boa sorte a toda a gente do Campeonato de Sabseg. Acho que é um campeonato digno da Associação de Futebol de Aveiro, que seja um grande campeonato, que vença sempre o melhor, e que, acima de tudo, que não haja casos. Tivemos uma época transata que foi o espelho disso, e que as conclusões, e falando um bocadinho para a Associação de Futebol de Aveiro, que as conclusões do Conselho de Disciplina que sejam mais fáceis e mais cedo, assim, porque falámos disso, falámos sobre isso, e eu acredito que eles vão conseguir, acredito nisso, porque para ser condizente com o campeonato, porque já é um campeonato, sabe, segue distrital, mas já é um bocadinho para além daquilo que é o distrital. Acho que este campeonato já merece todo o respeito, porque tem bons intervenientes, e acho que, pronto, dar um abraço a todos, e logicamente falando um bocadinho que eu não sou de Passos Brandão, mas também me considero um bocadinho uma costela, porque teve lá muitos anos, e que Passos Brandão tenha muito sucesso, porque é um clube que merece, está a seguir os caminhos certos, pelo trabalho por toda a gente, e que faça um grande campeonato, e se possível ser o campeão. Portanto, acho que eu gostava de ver aquele clube outra vez nos nacionais, que acho que é um clube que tem todo o respeito e as condições para isso, e espero eu que faça um grande campeonato. Está terminado então o primeiro programa da época 25-26, Sintonia de Ataque, dedicado aos campeonatos da Associação de Futebol de Aveiro e ao Campeonato de Portugal. Lembramos que este fim de semana houve Taça Portugal, não houve competições do Campeonato de Portugal, e na próxima semana não teremos também. Portanto, na próxima semana iremos continuar a abordar a primeira jornada do Campeonato de Sabseg, como também o regresso da Taça de Distrito de Aveiro, e também, como é óbvio, o lançamento do regresso do Campeonato de Portugal. Nós vamos fazer uma curtíssima pausa e já regressamos para a segunda parte desta feita. Vamos falar sobre a Segunda Liga e a Liga 3. Não saia daí, contamos consigo.